O IPC é uma boa medida de bens selecionados em uma cesta típica, mas não é uma medida perfeita do custo de vida. Problemas no cálculo do custo de vida. Tendência à substituição, o que fica caro, as pessoas substituem. Introdução de novos bens, né? E mudança de qualidade não quantificada, né? Então, a qualidade, um celular ele vai se tornando mais sofisticado e às vezes o preço dele, por exemplo, a tecnologia ela corrói aqui, né? O custo de você ter um sistema de comprar discos. Antigamente as pessoas gastavam muito dinheiro para comprar um disco. Hoje as pessoas fazem uma assinatura do Spotify que custa o mesmo que a assinatura de um mês custa o mesmo que um disco. Então, mudanças de qualidades não quantificadas, né? Tendências à substituição. A cesta de bens não varia para refletir a reação dos consumidores à variação dos preços relativos. Os consumidores passam a comprar bens que se tornaram relativamente mais baratos, né? É, Quando a economia ela tem esses movimentos, os índices superestimam o aumento do custo de vida por não considerar a substituição de produtos realizada pelo consumidor. O que acontece é que quando os valores estão mudando, eles mudam sempre proporcionalmente. Então, às vezes, quando uma coisa fica barata, as pessoas começam a comprar. A introdução de novos bens, né? A cesta não reflete a variação do poder aquisitivo pela introdução de novos produtos. É, Pode ser maior variedade, você pode abrir economia, em produtos importados, né? Os consumidores necessitam de menos dinheiro para manter o mesmo padrão de vida. Isso é bem típico de quando. O Brasil, por exemplo, o Brasil tinha uma economia fechada, então comprar um carro, um computador, era algo caríssimo, porque tinha que ser feito no Brasil. Quando o Brasil abriu a economia, o custo disso caiu bastante, né? Então, houve a introdução de novos bens. Se a qualidade de um bem aumenta de um ano para outro, o valor da moeda aumenta, mesmo se o preço do bem seja o mesmo, né? A qualidade do bem diminui de um ano para outro, o valor da moeda diminui, mesmo que o preço do bem seja o mesmo. É aquela coisa da qualidade, né? Se você pode ter esses efeitos, aparentemente o nível de preço é uma coisa, mas a qualidade, a tecnologia pode ter um efeito aí de custos marginais decrescentes, né? Tomara, né? Quanto mais a gente tem benefício disso, melhor. Mudanças de qualidade não quantificada. Os institutos de pesquisa procuram ajustar o preço para uma qualidade constante, mas um pouco subjetivo, né? Mas as diferenças são difíceis de serem calculadas. Aqui a gente estava falando coisas que envolvem tecnologia são muito afetadas, né? E a qualidade com o tempo melhorou. Então as pessoas consomem coisas melhores, né? Por exemplo, roupas melhores, tênis melhores. E a qualidade, com o tempo, ela vai se modificando. Existe toda uma discussão aí por trás disso. Problemas no cálculo, a tendência à substituição, introdução de novos produtos e mudança de qualidade. Faz com que o IPC superestime o custo de vida. Esse é um problema muito importante, né? É, A questão é importante porque muitos governos têm programas que utilizam o índice de custo de vida para ajustar, né? O salário mínimo, por exemplo, naturalmente ele tem um cálculo que é parecido com isso, que é como que você pega, por exemplo, o Bolsa Família e você vai aumentar o valor do Bolsa Família. Ele tem que ser proporcional ele tem que ter uma relação com o IPCA, na qual o IPCA calcule isso e seja, porque pequenos pontos ali, de diferença, fazem um grande impacto social, né? O IPC superestima a inflação aproximadamente de um ponto percentual ao ano, né? Aqui é uma afirmação meio forte, mas a gente sabe que às vezes os índices de inflação, esses índices eles tendem a ser o mais realistas possíveis, né? E às vezes acabam sendo superestimando a inflação. O deflator do PIB e o índice de preços ao consumidor. Os economistas e formuladores de políticas monitoram ambos os indicadores para conhecer o ritmo de crescimento dos preços. Existem duas diferenças importantes entre os índices que podem causar divergência. Vamos passar para frente. Os índices de preço são utilizados para corrigir o efeito da inflação quando se compara o valor da moeda em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, comparar salários de hoje com os mesmos salários de 50 anos atrás. Por isso, o índice de preço ele serve para conseguir ponderar isso, né? Quando o nosso Antigamente a galera falava, porque na minha época as coisas eram mais caras e tudo mais. Depende, porque você tem que fazer a comparação com os salários, né? Então, o nível de preços, você fazer essa ponderação. Isso que é importante.
as cifras monetárias de épocas diferentes para converter ou deflacionar o salário de Ruth de 1931, que estava lá nas guerras mundiais, para os valores de 1995, a gente faz o seguinte cálculo. Salário de 1999 é igual ao salário de 1931, multiplicado pelo nível de preços de 1999, dividido pelo nível de preços de 1931. Então, o nível de preços em 1999 provavelmente vai ser maior por causa da inflação, vai ser um número muito maior do que o nível de preços no outro ano. Baseado nisso, a gente multiplica o salário. A gente pode inflacionar ou deflacionar um salário para que a gente possa comparar em períodos de tempos diferentes, né? Aqui vamos no exemplo numérico, acho que fica mais palatável. Então a gente tem o nível de preços que estava em 166 e o nível de preços de 1931 era 15, então era muito baixo, né? E o salário estava lá, antes era 80 mil por ano e subiu para 873, né? Então, ou seja, naquela época ela era muito mais rica do que ela realmente aparentava. É importante fazer essas comparações, né? A gente atualizar os salários. Então, quando a pessoa fala, 10 anos atrás eu ganhava tanto, mas referente ao quê, né? Quando a gente atualiza e traz o valor presente, né, esses valores, a gente consegue saber comparar ao longo do tempo os salários. Isso aqui é bem interessante. Os filmes mais populares de todos os tempos corrigidos pela inflação, né? O ano de lançamento, são bons filmes, né? E a bilheteria interna trazida para o ano de 1999. Então, depois de 1999, vários outros filmes foram lançados. Mas a gente tem aí alguns filmes que são bem famosos. E O Vento Levou, que é considerado como a maior bilheteria da história, né? Que tinha, trazendo para os valores, tinha dado quase 1 bilhão. Por exemplo, hoje a gente tem filmes como os filmes da Disney, né, da Marvel, que conseguem superar 1 bilhão de receita. Mas eles conseguem superar 1 bilhão hoje, né? 20 anos depois. Depois de 2000, depois de 1999. Então, se você for trazer a valor presente O Vento Levou, ele ainda é o filme que teve a maior bilheteria da história, corrigido pela inflação. Guerra nas Estrelas, né, que dá sequência aí aos filmes da Star Wars, né, de George Lucas, também foi um filme que ganhou muito, muito dinheiro, quase 800 milhões de dólares na época. E foi um dos filmes que teve um dos maiores lançamentos da história. A gente tem os outros, né? Titanic, por exemplo, Titanic é um filme mais velho, que é famoso, mas ainda assim ele não fez tanto dinheiro quanto fez o E o Vento Levou, né? Tem o ET, que é um filme bonitinho. Os Dez Mandamentos, que é um filme bem foda, na verdade, principalmente pra época. Tubarão, que é um filme que dá medo. É um dos melhores filmes de suspense. Doutor. E Mogli, né? Que é um filme, é uma animação da Disney bem bonitinha, né? E perceba que esse filme é de 67 e até hoje as animações são boas, né? A Branca de Neve é de 1937. Imagina quanto tempo atrás o Walt Disney fez esse filme, né? Indexação. Quando o valor monetário é corrigido automaticamente pela inflação, determinado por lei ou por contrato, o valor é denominado como sendo indexado pela inflação. Então você automaticamente fala assim: eu vou alugar essa casa pagando 3 mil reais indexado pelo IPCA, quer dizer, ou pelo IGP. Quer dizer que conforme o IPCA subir ou cair, o meu contrato ele é renovado automaticamente, multiplicando o valor pela inflação. Taxa de juros reais e nominais. As taxas de juros representam um pagamento futuro por uma transferência em dinheiro no passado. Então, existe uma diferença, né, entre esses dois. Vamos lá. A taxa de juros nominal é a taxa não corrigida pela inflação. É a taxa que juros que o banco paga. A taxa de juros real é a taxa nominal corrigida pela inflação. Guarda essa fórmula. Taxa de juros real é a taxa de juros nominal menos a inflação. Então você sempre tem que tirar a inflação. Porque eu fiz um investimento, ele deu 10% ao ano. Nossa, foi um puto investimento. Depende. Quanto que foi a inflação? Se a inflação foi, por exemplo, 6% ao ano, a sua taxa de juros real é só 4%. É pouco. No Brasil, muitos investimentos parecem ser bons por causa que nós temos uma inflação alta.
Então vem o gerente do banco, não, porque isso aqui no ano passado deu, nossa, deu 12% ao ano, a inflação foi 6%. Então, metade da taxa de juros nominal é inflação. E você não quer a inflação não conta, né? Então você tem que ser sempre esperto. Quando alguém fala assim, nossa, quanto que isso que rendeu? Você sempre pergunta, essa taxa é real? Aí, porque você vai tirar a inflação. Vamos lá. Você emprestou R$ 1.000 por um ano. A taxa de juros nominais era de 15% e a inflação foi de 10%. Quanto foi a taxa de juros real? 15 menos 10 dá 5%. Então, você sempre tem que tirar a inflação da sua conta. Né? A inflação é uma coisa que a gente não quer, a gente joga fora. E aqui nós temos uma diferença entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros real. O que importa é a taxa de juros reais. Né? Isso aqui, esses valores são para os Estados Unidos. Né? A taxa de juros real brasileira é alta. Só guardem isso. O Brasil paga taxas de juros muito altas, na verdade. Isso consome um valor considerável do PIB. É um dos grandes problemas que nós temos. Vamos para o resumo. O que é e o que não é inflação? Então, a inflação é o aumento generalizado dos preços, mas a inflação não é. A inflação raramente é boa. Ela, quando é pouca inflação ela é boa, quando é muito alta ela é ruim. O valor da moeda em diferentes pontos no tempo não representa uma comparação válida do poder de compra, né? Então a gente sempre tem que pegar o índice de inflação, que é o que a gente discutiu lá atrás. Várias leis e contratos utilizam os índices de preço para corrigir os efeitos da inflação, a indexação. A economia ela fica sendo indexada, né? A taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal menos a taxa de inflação. Importantíssimo. Sempre perguntem a taxa de juros real. O índice de preço ao consumidor mostra o custo de uma cesta de bens e serviços relativo ao custo da mesma cesta no ano base. O índice é usado para calcular o índice geral de preço da economia, que já conversou como ele é estruturado. Né? A variação percentual do IPC mede a taxa de inflação. Então, conforme a economia vai mudando, isso altera. Certo?